Hepatite aguda em crianças. O que é isso, doutora Kelly? O que eu preciso saber? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre esse assunto. Gente, nas últimas semanas veio, algumas notícias que preocupou muitos pais e preocupou também as autoridades, que foram alguns casos de hepatite aguda viral. E aí, lógico, com tantas coisas acontecendo, esses vírus, o Covid aí é por aí que nos deixou muito traumatizados até em relação a todos esses vírus. Mais uma coisa, mais algo que pode ser grave para crianças, deixou a gente ainda mais preocupado. E aí, o que é então, afinal, essa tal da hepatite aguda infantil, hepatite aguda viral? Primeiro, gente, o que é a tal da hepatite? A hepatite nada mais é do que uma inflamação do fígado, por isso que o termo hepato, que é do fígado, e ite, de inflamação. E o fígado é uma coisa que regula várias coisas no nosso corpo. Então você vai ter aí a produção de bilirrubinas, a eliminação de toxinas, metabolização de muitas substâncias que vão para o nosso sangue, que vão para os outros órgãos. Então o fígado é uma parte fundamental. A bilirrubina, que é algo que é produzido e metabolizado no fígado, quando você tem uma inflamação, ela aumenta. E é ela que é responsável por deixar a criança, a pessoa amarela. A gente fica com a esclera, que é essa parte do olho amarela. A nossa pele fica mais amarelada, o fígado aumenta de tamanho e isso pode levar a vários outros problemas mais graves. E por que deu todo esse alarme, toda essa situação aí que aconteceu? Não se sabe exatamente, mas foram feitos alguns estudos, principalmente em casos que aconteceram lá no Reino Unido, e percebeu-se que tinha uma associação, poderia ter uma associação com o Covid doença, então pós-Covid algumas crianças poderiam desenvolver essa hepatite, e não só pós-Covid, mas também outros vírus como o adenovírus, que é um vírus que já existe há muito tempo e dá uma infecção viral comum na criança, que é tosse, a criança tem os olhinhos com secreção, o nariz com secreção, dá aquela febrona e aí a criança fica mais prostrada. Ao que tudo indica, essa hepatite aguda que está acontecendo nesses casos não é diretamente causada pelo vírus, mas é uma reação do nosso corpo, então uma reação do próprio corpo que vai produzir anticorpos contra o nosso sistema de defesa, no caso, contra algumas células do fígado. Então, o que aconteceu? Percebeu-se que depois de algumas semanas, algumas crianças que tiveram casos graves de hepatite nesses locais, eles tiveram essa causa do fígado de forma autoimune. Então não é o vírus que causa diretamente a doença, mas sim é a própria doença que causou o vírus. Ele vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpos e aí ataque o nosso próprio corpo. É uma coisa meio doida, mas essas doenças autoimunes, elas já existem, como por exemplo o lúpus, o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, a tal da febre reumática. Quem já ouviu falar de febre reumática? A febre reumática, para vocês entenderem o que seria essa hepatite autoimune, a febre reumática ela é causada quando a criança tem uma infecção de garganta por uma bactéria específica. Então a criança tem uma infecção por a bactéria Streptococcus do tipo A beta hemolítico. Tudo bem, vocês não precisam saber exatamente o nome dessa bactéria, mas ela tem uma infecção por essa bactéria, não é tratado, então essa infecção não foi tratada de maneira adequada, e aí o nosso corpo, o corpo da pessoa que teve essa infecção, vai produzir anticorpos contra esse vírus, e esse vírus ele tem tropismo pela parte do coração. O que é tropismo? Ele tem uma atração, ele vai ali e pode se alojar na válvula do coração. E aí você pode ter uma alteração na válvula, isso de uma forma a longo prazo. Então a febre reumática dá toda essa preocupação na gente por conta disso. Por isso que antigamente, lá atrás, quando a criança tinha infecção de garganta, tinha que tomar penicilina, e às vezes ficava muito tempo tomando penicilina por anos para não ter essa consequência, essa sequela no coração. Então, a hepatite, ao que tudo indica, por ser uma doença autoimune,
pode responder a corticoide, né, que é um anti-inflamatório potente, né, hormonal, que vai diminuir a inflamação aí nesses casos. Mas, obviamente, se você tiver com algum sintoma de hepatite, aí você deve procurar um médico e deve aí investigar. Agora, um pouquinho de dados para você. O que a gente já tem sobre essa tal da hepatite misteriosa, essa hepatite aguda misteriosa? Já foram registrados 250 casos em todo o mundo, sendo que aqui no Brasil foram 16 casos suspeitos e infelizmente, um bebezinho acabou vindo a óbito. Doutora Kelly, essa hepatite, ela tem a ver com a vacina que a gente já toma de hepatite? Ela protege? O que a gente tem hoje? Existem outras causas de hepatite, como por exemplo, hepatite A, B, C, D ou E, e existem vacinas. Hoje a gente tem a vacina para hepatite A e a vacina contra a hepatite B, mas as outras hepatites não existe vacina, e hepatites por outros vírus também não tem vacina. Então, o seu bebê, a sua criança, ela vai estar protegida contra a hepatite A e B. As outras hepatites, ela não vai estar protegida. Por isso que isso causa tanto preocupação para nós, pais e também os profissionais. Felizmente, esses casos foram muito raros aqui no Brasil e a gente precisa acompanhar os próximos dias, né, as próximas semanas, para ver o que vai acontecer e como que vai se desenrolar isso aí. Então, como que eu posso fazer para me proteger, doutora Kelly? Como que eu faço para não pegar essa hepatite, para não, né, para o meu filho não pegar? Como que eu cuido disso? Gente, é até difícil, né? Não dá para colocar os filhos numa bolha, mas os cuidados são os cuidados usuais, como por exemplo, lavagem de mãos, né? Evitar lugares muito fechados e aglomerados. Se for o caso de andar em lugares aglomerados ou mais fechados, uso de máscara, álcool gel, né? Caso não dê para lavar a mão, você vai também fazer o uso do álcool gel. Manter as vacinas em dia, né? Uma boa alimentação, amamentação e ter um sono também adequado, isso vai fazer com que a imunidade da criança esteja adequada também. A gente precisa entender o desenrolar dessa doença e mais detalhes depois eu posso trazer aqui para vocês, tá bom? O que é importante saber? Que a vacina do Covid-19 ela não está associada com esses casos de hepatite, não foi associada com o desenvolvimento da doença. E o que está relacionado então a essa hepatite aguda, misteriosa? Provavelmente ao desenvolvimento aí de superantígenos por esses vírus, e aí o nosso corpo então vai produzir anticorpos de defesa contra esses superantígenos e que acabam causando destruição até das próprias células do fígado. E quais são os sinais ou sintomas de que essa hepatite aguda, viral, pode estar acometendo meu filho? Então, quais são os sintomas? Você pode ter vômito, diarreia, perda do apetite, muitas vezes no exame físico, né? Quem vai saber é o médico, mas aumento do fígado, o amarelado nos olhos, isso também pode ser um sinal de hepatite. Aliás, é um sinal muito claro de que é hepatite. E o xixi da criança, ele pode ficar bem escuro, mas assim, um escuro até cor de Coca-Cola, não é um escuro só concentrado. E o cocô, né, as fezes, elas costumam ficar brancas, mas assim, não é um mais clarinho, é branco mesmo. Então isso pode ser sinal de que tem alguma coisa aí no fígado que tá errado. Aí, obviamente, procure um médico imediatamente. Gente, vou depois contar para vocês aqui as cenas dos próximos capítulos. Se tiverem dúvida, quiserem perguntar sobre esse assunto, então manda aqui nos comentários para eu esclarecer mais nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para o máximo número de pessoas para acalmar o coração das mães aí. E até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Tchau, tchau!